Agora no programa Vida e Saúde na TV, contamos com a participação especial do Dr. Humberto Zanetti, retornando ao nosso programa. Ele, que é especialista e mestre em prótese dental e professor do curso de graduação e do curso de especialização da Universidade Paulista. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Humberto. Eu que agradeço o convite por estar novamente no programa. Dr. Humberto, o que é possível hoje conseguir através da reabilitação estética? Mariana, através da reabilitação estética, nós temos inúmeras possibilidades de tratamento, né? Então, vamos começar pela procura no nosso consultório, pelo clareamento. Então, o clareamento seria a primeira condição que nós temos para poder melhorar a qualidade estética dos pacientes. Depois do clareamento, nós temos a utilização também das facetas laminadas de resina ou facetas laminadas de porcelana. E nós temos as coroas estéticas em porcelana pura para dentes anteriores ou para dentes posteriores, né? Sem citar também a parte de reabilitação estética através de próteses sobre implantes. Doutor, é possível substituir aquelas restaurações escuras ou prateadas de amálgama por restaurações brancas? Mariana, essa pergunta acho que ela é muito legal, porque os pacientes hoje no consultório eles buscam muito essa estética em dentes posteriores, né? E existe uma colocação que eu quero deixar assim para vocês, que nós temos a substituição dessas restaurações de amálgama, se elas forem pequenas, nós podemos substituir por resinas compostas. Mas, desde que seja uma restauração pequena, porque se você substituir uma restauração de amálgama, que ela é muito grande, o dente perdeu uma estrutura muito grande e já apresenta uma restauração de amálgama grande, se você remover o amálgama e você substituir esse amálgama por uma resina, não vai estar indicado, porque você vai ter muito volume de material no dente e essa resina, quando ela é polimerizada, ela sofre o seu endurecimento, ela é feita com uma luz no consultório. Isso daí provoca uma contração e para dentes muito volumosos não está indicado. Então nós indicamos fazer a remoção dessas restaurações, nós fazemos uma moldagem desse dente e no laboratório nós confeccionamos umas peças, ou seja, umas restaurações de porcelana que ela tem uma resistência contra a fratura na hora da mastigação e ela fica totalmente integrada no esmalte e na dentina do dente, voltando com um aspecto totalmente natural de um dente natural, como vocês podem ver na imagem que a gente vai estar mostrando aqui. Doutor, e quanto às facetas estéticas, o que são essas facetas e quais os tipos disponíveis? Isso, as facetas estéticas também, elas são muito procuradas, só que a gente precisa esclarecer duas questões. Quando nós indicamos uma faceta estética, né, o dente ele precisa estar preparado antes, ou seja, se o dente, se a dentição do paciente eles tiver uma dentição alterada na sua coloração, nós primeiro precisamos fazer um clareamento nesse dente. Após o clareamento sendo realizado, nós vamos avaliar o escurecimento do dente do paciente. Se ele apresenta um escurecimento leve, um escurecimento moderado ou um escurecimento mais severo. Nos casos de facetas laminadas, nós temos as facetas de resina composta, que são feitas diretamente no consultório ou também feitas no laboratório, e as facetas laminadas de porcelana. E esses trabalhos, eles resolvem os problemas estéticos com muita propriedade. Só nós não conseguimos hoje, com dentes muito escurecidos, ou seja, quando o fundo do dente ele é muito escuro, que o paciente sofreu um trauma nesse dente, ele sofreu um tratamento endodôntico, um tratamento de canal, né? Nesses casos, em muitas situações, nós não vamos conseguir esconder o fundo do escuro desse dente. E para quais situações a faceta é melhor indicada? Então, as facetas elas são mais indicadas quando nós temos alteração da estrutura do esmalte. Por exemplo, o paciente nasceu com uma deficiência de formação de esmalte em uma determinada situação, ou quando ele tem algum tipo de escurecimento nesse tipo, no esmalte do dente, quando ele tem anomalias de formação de ângulos de dentes, isso é importante. Então, com a faceta laminada, nós vamos conseguir, através de um planejamento, ou seja, nós vamos fazer um enceramento, que é um protótipo do que nós queremos deixar para o paciente, e através disso nós vamos conseguir reabilitar esse paciente esteticamente, através da colagem dessas facetas no esmalte com leve desgaste dessa superfície, né?
e essa faceta ela vai ser adequada à estética do paciente. Vamos falar um pouco sobre clareamento. Doutor, por que as pessoas procuram tanto esse tratamento hoje em dia? O clareamento é a primeira procura que nós temos no consultório para estética. O paciente já chega para a gente falar, perguntando para o doutor Humberto, dá para clarear os meus dentes, né? Só que o importante é a gente lembrar que a gente pode fazer o clareamento, só que nós temos diversas situações, né? Nós temos o escurecimento dos dentes do paciente. Quando o paciente apresenta restaurações de resina nos dentes, com o passar dos anos, a resina ela vai acabando alterando a sua cor. Ou seja, quando o paciente se alimenta, essas restaurações elas vão sofrendo um leve escurecimento, né? E as restaurações, quando você faz um clareamento, ela não sofre o processo do clareamento. O que sofre o processo de clareamento é o esmalte do dente, é a troca que você vai ter na estrutura do dente. E em muitas situações você faz primeiro o clareamento, depois você aguarda de 10 a 15 dias para ver uma estabilização da estrutura do dente, e aí você vai avaliar as restaurações que o paciente apresenta, sendo necessário trocar essas restaurações. E aí, dependendo do tipo de clareamento que o paciente vai fazer, nós temos o clareamento doméstico, onde é aquele clareamento onde o profissional vai fazer uma moldagem no paciente, ele vai adquirir uns modelinhos, ou seja, a cópia da boca do paciente, e é feita uma moldeirinha. E essa moldeira, o paciente vai usar um gel, né, onde ele vai estar usando esse gel na casa dele, sob a supervisão do profissional, e vai, após esse clareamento, avaliar qual foi o grau de clareamento que o paciente obteve, né? O outro tipo de clareamento que nós temos é o clareamento feito no consultório, assistido pelo profissional, que é o clareamento que a gente fala, o clareamento a laser, né? É uma concentração um pouco mais concentrada do gel clareador, e em uma sessão, 2 ou no máximo 3 sessões clínicas, nós temos o processo do clareamento, tá? Isso é feito no consultório durante um processo de 1 hora para cada sessão clínica. Doutor, muito obrigada pela sua presença e contamos com a sua participação novamente. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Estou à disposição. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.